Arthur, hoje o bicho vai pegar de novo, né? Toda vez que você toca nesse tema, a coisa pega. Mas não tem outro jeito, cara, porque se a gente não ficar falando, o pessoal não vai entender, ficar aceitando essas coisas assim, sem reflexão, sem uma análise, sem nada, e acaba prejudicando o movimento. Porque cada coisa que solta aí, cara, que não tem jeito. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas no movimento espírita que não entendem o trabalho que a gente faz nesse aspecto. Acho que é crítica gratuita, quando na verdade nós queremos depurar o espiritismo dessas coisas que não tem nada a ver com o espiritismo e levamos lenha na cacunda, né? Como diz o outro, né? Mas seja lá como for, vamos continuar nosso trabalho, tá certo? É exatamente isso. E claro que a gente também, de certa forma, percebe que as pessoas cada vez mais, né? Claro que ainda é um número muito reduzido, vão, através da informação, se conscientizando do cuidado que a gente deva ter Sim. com toda essa literatura supostamente espírita e que só vem para confundir como verdadeiros cavalos de Troia. Então, justamente, esse é o nosso tema de hoje, os cavalos de Troia do Espiritismo. Lembrando, né, para quem não conhece bem essa lenda, né, que os troianos acreditaram, né, que um grande cavalo de madeira teria sido dado a eles de presente pelo exército grego, como sinal de rendição após uma longa e sangrenta guerra. Olha lá, ó. Claro que, obviamente, são desenhos, né, baseados na descrição que foi dada dessa história, de que realmente um cavalo teria sido dado de presente pelo exército grego como sinal de rendição, como eu acabei de falar. No entanto, pessoal, tudo não passou de uma grande ideia de Odisseu, um sagaz guerreiro, que pensou numa maneira de entrar em Troia sem despertar a desconfiança dos inimigos troianos. Então, ele criou isso daí para poder passar pelos portões de Troia tranquilamente. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Lets them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it.
E aí, né, Paulo e pessoal, esse cavalo aí enorme foi recebido com festa e júbilo, né? E, na verdade, esse grande cavalo abrigava dezenas de soldados em seu interior, que já bem tarde da noite... Todo mundo dormindo de bêbado, né? Exatamente. Aproveitando-se, né, do cansaço e da ressaca provocada, né, pelos intensos festejos troianos, porque, afinal de contas, né, Paulo, estava ali cessada a guerra. É como se a guerra tivesse terminado e os gregos estavam ali demonstrando a sua rendição. Então, todo mundo baixou a guarda. E aí, como você bem falou, né, todo mundo lá em festa, e durante a noite, os soldados que estavam dentro do cavalo saíram do esconderijo, abriram os portões da cidade para os soldados que ficaram do lado de fora, que eram milhares, e aí tomaram a cidade, logo depois saqueando-a e incendiando-a. Então vejam um descuido por parte dos troianos, que baixaram a guarda, achando que aquilo era um presente, e, na verdade, eles estavam assinando a própria sentença de morte. Então, é por isso que nós escolhemos, né, essa temática para que ficasse essa imagem para a gente. Porque nada muito diferente dessa conhecida história tem ocorrido com o movimento espírita praticamente desde que o espiritismo deu na França seus primeiros passos. Então, inicialmente, o espiritismo, como a gente sabe, né, o movimento espírita, quando fala o espiritismo aqui é o movimento, né, teve de lutar contra seus inimigos externos. Nós vimos bem isso, né, principalmente no livro que é o Espiritismo. Os materialistas, e também na Revista Espírita, né, os materialistas, os chefes da igreja, os céticos em geral, todos interessados em destruí-lo ou por vê-lo como uma ameaça aos seus interesses de domínio e poder, ou por mero escárnio e aversão à reforma ético-moral que a mensagem espírita traz, desde o princípio, em sua filosofia. Então, no entanto, a maior luta que o espiritismo teve e tem travado tem sido contra seus inimigos internos, ou seja, aqueles que dizem ocupar suas fileiras, mas que, na verdade, tais quais os gregos, nada mais intentam, conscientemente ou não, que destruí-lo. E aí acabou saindo ali, toda vez que a gente transfere para o StreamYard, né, dá essas alterações aí. O segundo, né, também que nós já fizemos aqui alguns estudos a respeito, é o espírito Ramatiz. Estamos vendo aí, né, alguns dos livros atribuídos a esse espírito. Então, não muito diferente da estratégia rustenista, o ramatizismo trouxe antigas ideias do antigo espiritualismo oriental travestidas de novidades, dessa feita explorando a tendência místico-esotérica em lugar das teses do catolicismo romano e do docetismo, né, que era uma seita cristã dos primeiros séculos depois de Cristo, né, que foram então defendidos por Rustem e seus adeptos, como o docetismo e o apolinarismo. E aí, igualmente, olha as semelhanças, valendo-se de um único médium, o advogado e contador curitibano Hercílio Mais, de formação teosofista, esse suposto espírito Ramatiz, que segundo alguns aparece vestindo um turbante com uma esmeralda, vou até colocar aqui para vocês, para vocês visualizarem, olha lá, ó, turbante com a esmeralda e uma túnica ao estilo hindu, defende um certo universalismo eclético,
capaz, segundo ele, de enriquecer o corpo doutrinário espírita. E aí esse espírito, se é que realmente ele existe, alega ter fundado santuários iniciáticos no século X na China e na Índia, tendo desencarnado ainda bem moço. E aí ele alega também ter tido posições de destaque na mitológica Atlântida, ela como sempre aparecendo, né, no Antigo Egito também, e na Grécia, além de ter convivido com Jesus e Kardec. Quer dizer, tudo para dar a tal da carteirada. Não, eu vivi na Atlântida, eu sou do Antigo Egito, eu convivi com Jesus, eu convivi com Kardec. Então, com base nessa suposta ligação com Jesus, né, foi escrito o livro O Sublime Peregrino, com o qual o Hercílio Mais intenta, através aí desse espírito, descrever detalhes da passagem do Cristo pelo planeta, na tentativa de passar ao leitor a autoridade e conhecimento. E aí, seguindo a mesma estratégia de convencimento, dita ainda a obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Tá? Alguma das capas dos livros aí, ó. Que passa a ser, Paulo, uma coqueluche nos idos lá de 1950, justamente quando surgem os primeiros filmes sobre ETs e vida em outros planetas. E aí o seu minucioso relato sobre a vida e a topografia marciana, no entanto, sofre um duro abalo, já que, décadas depois, sondas não tripuladas chegam ao planeta e descrevem uma paisagem inteiramente diferente daquela constante na tal obra Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, embora não se intitule espírita, Ramatiz procura incutir ao leitor a noção de que se encontra acima daquilo que chama de rótulos e convenções humanas, ao mesmo tempo que seus ditados, estranhamente, se destinam quase que exclusivamente ao leitor espírita. Tanto é que quando a gente vai dar uma olhada no livro, a gente vê lá na ficha catalográfica classificado como espiritismo. Tá? Então, a gente vê que são obras voltadas para o meio espírita. E aí, ousadamente, o Ramatiz chega a afirmar que o espiritismo naufragará, igual o Titanic, caso seus adeptos relutem em aceitar os elevados princípios e ensinos do espiritualismo oriental. Tipo assim, ou vocês aceitam o que diz o ocultismo, o hinduísmo, a teosofia, o rosacrucianismo, ou o movimento espírita vai acabar. E aí, por conta disso, os centros ramatizistas, boa parte ostentando o nome espírita em suas fachadas, veiculam conceitos e práticas estranhas ao espiritismo, embora digam seguir Kardec, além de Jesus, e, claro, o próprio Ramatiz, alçado à condição de última palavra em termos de revelação espiritual. Então, a gente vê que esse suposto espírito, que há muito se infiltrou no movimento espírita brasileiro com a cumplicidade desse suposto médium Hercílio Mais, né? Como vocês estão vendo aí, escreveu várias obras que deixam muito a desejar quanto à pureza doutrinária ou à coerência doutrinária. A gente pode citar os livros Fisiologia da Alma, Evangelho à Luz do Cosmo, Elucidações do Além, Magia de Redenção, Mediunismo, Mediunidade de Cura, Missão do Espiritismo, entre outras. Então, não se pode negar que esses livros são escritos de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito sagaz, mas tudo para disfarçar o seu desconhecimento doutrinário, porque Hercílio Mais demonstrava conhecer muito pouco de espiritismo. Ele é muito mais voltado, né, para as doutrinas orientalistas do que para o espiritismo, né? Então, logo ganhou adeptos fervorosos, também quando são questionados, né, os livros de Ramatiz realmente atacam ferozmente, né? E, na época, os livros invadiram o meio espírita.
Essas obras não só apresentam senões doutrinários, mas também fortes pitadas de orientalismo, verdadeiros enxertos inconvenientes da doutrina espírita. Mas, sagaz como é, né, o Hercílio Mais, / Ramatiz, não deixa de expressar aqui e ali pensamentos bem razoáveis, com pretensão estudada, por exemplo, tem uma pretensão estudada de confundir o público leigo, que é a maioria, né? Porque a grande maioria não conhece o espiritismo em profundidade. São apenas, de certa maneira, simpatizantes. Então, desde a sua estreia no movimento espírita nacional, a crítica o tem sob sua mira. Mas a coisa ficou feia mesmo foi quando veio a lume, como eu já falei, né, o Vida em Planeta Marte, em que ele foi longe demais e desvelou suas fantasias. E aí a crítica especializada, como se diz, né, desceu-lhe o porrete, mas nessa altura esse espírito já tinha feito escola por aqui, e há até hoje espíritas, ou pretensos espíritas, que se arrepiam ante qualquer análise desfavorável à obra ramatiziana. Então, Ramatiz, se é que realmente ele existiu, que não seria uma espécie de alter ego do Hercílio Mais, inclusive nós descobrimos vários momentos em que o Hercílio Mais copia ipsis literis obras da teosofia, atribuindo ao espírito de Ramatiz, né? Então a gente pode dizer que essas obras são, no máximo, espiritualistas, mas não espíritas. Microfone aberto para o senhor. Jaime Malatesta, mora na Rua do Grito, no Ipiranga. Professor Herculano Pires, há pouco nós vimos nos jornais aí, no ABC, uma notícia sobre Ramatiz. Nós espíritas, até que ponto nós podemos dar crédito a essas notícias da transformação que vai passar o orbe terreno, até com precisão de datas, tudo? Eu já tenho dito neste... Pronto? O senhor terminou? Terminei. Eu já tenho dito neste programa numerosas vezes que Ramatiz é um espírito pseudo-sábio. Ramatiz não tem autoridade doutrinária nenhuma. É um espírito pseudo-sábio classificado por Kardec no Livro dos Espíritos. Tem lá na classificação espírita do Livro dos Espíritos, tem a 8ª ordem. 8ª ordem de espíritos, chamam-se espíritos pseudo-sábios. São falsos sábios, como as pessoas imaginosas que nós encontramos aqui na Terra. Pessoas imaginosas, dotadas de muita imaginação, mas com indisciplina mental. Não são capazes de realmente tratar de problemas científicos de maneira séria, porque eles não têm condições para isso. O que eles têm é muita imaginação. Ramatiz seria excelente se dedicasse à ficção científica, escrever romances de tipo científico, num sentido apenas de contar aventuras e peripécias na era espacial, essa coisa toda. Ele tem grande imaginação para isso, mas não tem disciplina nenhuma do ponto de vista espiritual. Os seus livros iludem muita gente, porque há muita gente desejosa de novidades, muita gente que quer saber, tem uma curiosidade imensa de querer saber tudo quanto se passa no mundo espiritual, quando nós não estamos em condições de fazer isso. Então, eles se deixam levar por Ramatiz, porque Ramatiz conta tudo, explica tudo, trata de tudo. Não tem aquele critério dos espíritos sábios, dos espíritos prudentes, que procuram nos dar apenas aquilo de que realmente nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Nós todos podemos querer muita fantasia. Um espírito sábio, elevado, não vem nos trazer fantasia, ele vem nos trazer ensinamento. Então, se nós queremos fantasia, terminamos indo procurar Ramatiz e nos afundamos nele. É como a mesma história de Rusteng, o rustenguismo, os 4 evangelhos de Rusteng. É um livro também dessa mesma forma. Enquanto Kardec se limitou no Evangelho segundo o Espiritismo a tratar do ensino moral de Jesus, mostrando que era preciso nos atermos a esta parte do Evangelho que é essencial para nós podermos realmente nos melhorar, enquanto ele fez isso, Rusteng escreve 4 volumes de quase 500 páginas cada um, para explicar minuciosamente, item por item, os Evangelhos e contar toda a história de Jesus. É claro que aquilo tudo está cheio de fantasia, de absurdos de toda espécie, absurdos que a gente não pode admitir de maneira alguma numa obra que se diz espírita.
No entanto, quanta gente mergulha naquilo e fica sustentando aquela obra aí por anos e anos a fio, porque aquela obra satisfaz a curiosidade malsã dessas pessoas. De maneira que Ramatiz, infelizmente, a obra de Ramatiz é uma obra que não é espírita, é uma obra à margem do espiritismo, obra de um espírito pseudo-sábio. Essas previsões dele, feitas já há muito tempo, muitas delas já passaram do tempo, não se cumpriram e nem se cumprirão mesmo, porque são previsões de um espírito que não tem disciplina mental. Ele diz aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa que pode acontecer, mas que na realidade não tem base nenhuma, em nenhuma pesquisa, em nenhuma informação segura. Esse é o espírito Ramatiz que dominou o movimento. Houve uma certa época, né? Você lembra disso, Nazareno? Que o Ramatiz teve uma influência tremenda no movimento doutrinário. E a primeira voz a levantar-se contra, denunciando as obras de Ramatiz, foi exatamente o Herculano Pires, através do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Quer dizer, precisava realmente, porque grandes instituições chegavam a ponto de ter o pseudo-retrato de Ramatiz. Quer dizer, um maluco lá desenhou um rosto e disse, esse é o Ramatiz. E instituições chegavam a ponto de colocar na livraria o retrato dele. Eu não quero citar essas instituições. Tem também um símbolo com um triângulo, com uma cruz, parece. Uma coisa esotérica. A obra do Ramatiz é esotérica, ele é claramente esotérica, ele não tem por que estar ligada com a do Balde.